Olá, hoje mais um videocast do Ingó, eu, Frank Braga, médico mastologista, batendo um papo com a Vanessa, psicóloga. Bom dia, Vanessa, olá. Bom dia, tudo bem, doutor Frank? Tudo ótimo. Um assunto muito interessante hoje. Olha, hoje a gente vai falar sobre saúde mental das pacientes oncológicas. E claro que a gente tem percepções diferentes para cada Sim, mulher que a gente atende, né? sim, E é interessante, Vanessa, a gente falar sobre isso, até para a gente poder orientar as outras mulheres que vão chegar sim, e que elas consigam levar esse período de tratamento de uma maneira mais leve, mais isso, tranquila. A gente sabe o quanto isso é difícil, esse momento, a incerteza, a vida parece que tem fim, né? Parece sim. que a É o morte está primeiro batendo contato, ali. né? Exato. Qual que é a sua percepção, Vanessa? O que que você. A finitude da vida, a imagem corporal, o que mais você acha que nesse primeiro contato as mulheres têm medo? Ou quais são as maiores angústias dessas mulheres? Então, nesse primeiro contato, é importante falar que é com a finitude, né? É aquele momento, estou com câncer, e agora? Então, porque o estigma, né? O câncer ainda está vinculado ao estigma do quê? Da morte. Então, quando elas chegam no consultório, elas falam: Vanessa, meu medo é da morte, do sofrimento, né? Eu tô preocupada, como vai ser? Então, assim, eu até então nunca pensei sobre a morte, sobre isso. E aí, naquele momento, a gente tem que trazer para o paciente que não é sobre a morte, é sobre a vida. Né? Seu objetivo, você está sendo acompanhada, está em tratamento, e a gente está falando sobre a vida, né? Que tem que ser vivida com muito prazer, uma vida que tem muitos desafios, e as pacientes oncológicas passam por muitos desafios. Então, nesse primeiro contato, é esse medo, a ansiedade exacerbada, né? Então, assim, tem uma ansiedade que é vários pensamentos intrusivos, né? Então, assim, é a morte, aí começa a associação meus filhos, ai, minha vida, e se não der certo? Então, é um tudo, né? É um todo naquele momento para a paciente. Mas hoje o que mais, né, de todas as pacientes, assim, e é importante também falar que somos únicos. Cada um lida de uma forma, né? Não tem a gente não pode colocar da seguinte forma: as pacientes reagem todas da mesma forma? Não, não reagem todas da mesma forma, mas a grande maioria reage dessa forma. Estou com medo da morte. E o que é interessante quando a gente fala de morte é porque o câncer de mama é a doença mais Sim, prevalente do mundo. E a gente vê mulheres de todas as idades. A gente tem um aumento na incidência de mulheres com câncer de mama em idades jovens. E claro que a morte não é uma preocupação da pessoa jovem. sim, Mas diante do diagnóstico de câncer de mama, claro, a gente está tratando aquelas mulheres talvez no momento de maior fragilidade das suas sim, vidas, quando ela pensa que a morte realmente existe, sim. né? E Isso que mesmo. isso pode estar ali atrapalhando, criando diversos transtornos Vários. para continuidade da vida dela, né? E outros planos, né? Essa paciente jovem, ela tá pensando, tem outros planos. Eu pensei em fazer isso, eu pensei em fazer uma faculdade, eu pensei em ser mãe. Então, são vários planos que ela, né? Então, assim, esse contato é muito importante, né? Com todo esse cenário, né? De finitude, esse cenário da idade, né? Tem tanto pela frente, né? Vanessa, eu tenho tanto para fazer. E agora? E a parte boa é que nós, tratando essas mulheres, a gente tem que sempre deixar claro para elas que isso não é um atestado de óbito, Não é. né? Que o Sim, mais importante, apesar de toda a evolução da quimioterapia, do tratamento sistêmico, dos métodos de diagnóstico, a prevenção e o diagnóstico precoce ainda é a melhor é. opção. E que essas mulheres, a grande maioria, irão conseguir levar uma vida absolutamente normal ou Com muito qualidade, né? próximo do normal.
As pacientes jovens poderão ser mães, elas Isso. poderão ter filhos, elas farão planos para a vida e isso é uma coisa muito interessante de fazer esse alerta Sim. para essas mulheres. A mama, Vanessa, ela é um órgão da feminilidade, né? Então é impossível a gente dissociar a imagem corporal diante de um diagnóstico de câncer de mama, né? Então essas mulheres vão discutir sobre a mutilação, sobre a ausência da mama, sobre as assimetrias, sobre a sexualidade, a vergonha, o medo, a vergonha de se despir na frente do parceiro, do companheiro. Sim. Enfim, como que é isso no consultório, no dia a dia do psicólogo, tratar dessa questão da imagem corporal das mulheres, sobretudo as mulheres jovens, diante do diagnóstico de câncer de mama? Sim. É interessante essa pergunta, porque assim, hoje, né, ainda existe um tabu em relação ao corpo da mulher e existe uma cobrança, né, da sociedade daquele corpo perfeito, né? Então ela faz toda essa ligação com o corpo dela. Então se ela não teve e não tinha uma boa relação com o corpo, quando vem para esse momento, vai ser muito angustiante, vai ser de muita preocupação, e aí a gente vai ter que começar, doutor Franklin, ressignificar. O papel, né, também é muito vinculado também à maternidade, né, o seio, é muito vinculado a esse olhar mesmo sedutor, às vezes, que tem essa ligação. Então a gente tem que trabalhar muito em relação ao corpo, ao se conhecer, à autoimagem, ao amor próprio, né? São ênfases que a gente tem que fazer. Vamos começar então aqui. Como você se vê hoje? O que mudou para você? Como que está? O que nós podemos? Como você? Porque ela tem que ter essa percepção dela. Porque não, ela vai ficar muito preocupada com o julgamento do outro. Como o outro me vê. Então, como meu esposo me vê, como eu me vejo. E isso é um processo. É todo um processo. Não é tão simples, né, que a gente fala, nossa, que é, mas é um processo mesmo de trabalhar essa autoimagem, essa autoestima, né? Então, essa necessidade é muito forte, né, dessa mulher. E aí fala assim, você pode ser, né, bonita, você é bonita, fora, olha, se perceba. E algo interessante também que eu tenho percebido no consultório, quando faz os procedimentos, a mulher já sai, né, com a reconstrução, ela tem um outro olhar também, né? Tem essas diferenças, eu tenho percebido muito essas diferenças, né, quando a mulher já sai com essa reconstrução mamária, ela consegue, mesmo lidando com um luto, tá? A gente também está falando de luto da imagem corporal, da imagem dela enquanto mulher, enquanto essas figuras que são impostas, inclusive, pela sociedade. Então, ela tem muito disso, né? Então, quando ela sai, ela já sai um pouquinho, não, pelo menos eu tô aqui, né? Mas sente, lógico. E aí é muito, reforçar muito, ressignificar muito isso para a paciente. Sim, é interessante a gente... A grande maioria dessas mulheres, Vanessa, elas passam inicialmente com mastologistas. Então, sim, nós captamos inicialmente essas mulheres, nós que fazemos o diagnóstico, então, a grande maioria, o primeiro contato é com a gente. E o que eu observo é que naquele momento, essas mulheres só querem sobreviver. Sim. Mas é inevitável. Todas, ao longo do tempo, quando entendem que aquele processo está passando, que está se resolvendo, a imagem corporal tem a sua importância, né? Mais uma vez, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Se a gente descobre uma doença inicial, essas mulheres não serão mutiladas, elas farão cirurgias menores, elas terão menos assimetria da mama, enfim, elas vão mexer pouco na sua figura corporal e vão conseguir, obviamente, além de ficarem vivas, levarem a vida absolutamente mais próximo da normalidade. Então, esse é um outro fator. E é inevitável, não tem jeito. Com o passar do tempo, com o entendimento da doença, com o entendimento do tratamento, essas questões vão voltar para o lado físico,
E é muito bom que volte. E é importante que volte, né? Ela esquece, se olhar. Exato, e esquece pouco do tratamento, dos efeitos colaterais e de tudo aquilo que o tratamento ocasiona. Você tocou num ponto muito importante que é a reconstrução mamária. A gente consegue hoje fazer reconstrução mamária no primeiro tempo, no mesmo tempo cirúrgico da cirurgia oncológica. Então isso é de fundamental importância para essas mulheres, porque elas não vão sair do centro cirúrgico mutiladas, elas vão sair com a sua mama, com o seu órgão da feminilidade, ainda que aquela cirurgia às vezes não seja uma cirurgia para se despir, mas seja uma cirurgia para se vestir. Ela vai conseguir colocar uma roupa legal, um sutiã, um decote e toda ótimo. A diferença. Só ela sabe que ela é mastectomizada. Então fazer a reconstrução também faz parte. Hoje em dia faz parte do tratamento oncológico. E tem uma diferença. Exato. A gente não pode parar no tratamento cirúrgico oncológico. Tem que fazer parte. Então, cuidar da figura corporal dessas mulheres, cuidar da sua qualidade mental, isso tudo faz com que essas mulheres evoluam muito bem. Claro que o lado ruim dessa história é que a gente tem uma fila imensa de mulheres que não têm acesso à reconstrução e que obviamente terão infelizmente, um comprometimento aí na sua qualidade de vida. Mas como que é? Você também observa que essa importância das mulheres, elas viram com o passar do tempo? Aquela mulher que só queria sobreviver, ela também passa a entender que, não, agora também, além de sobreviver, eu quero essa mama aqui um pouco melhor, eu quero melhorar isso daqui. Como que é no dia a dia? É interessante também, olha aqui, estou falando disso e vem à memória várias pacientes, né, que a gente lida diariamente. Então, assim, elas querem fazer. Existe, e elas dizem muito isso para mim, existe uma paciente antes e depois do câncer. Antes e depois do câncer. E começa a dar o valor real a algumas coisas. E começa a ver que, às vezes, coisas simples faz toda a diferença. E começa a se valorizar mais também. Né? Nossa, tenho que viver da melhor forma possível. Mas tudo isso, né, como eu disse, é um processo. Né? Elas têm que viver esse processo eu acho que é muito importante falar sobre a terapia, porque a terapia também é autoconhecimento. Então, quando elas estão ali em terapia, elas estão se autoconhecendo, né? Então elas estão se vendo, ali é delas, aquele momento inclusive é delas, só para elas, né? E aí é sim importante, né, ter essa virada da chave, né? Umas fazem mais rápido, outras não, porque é muito singular cada um. Mas quando dá continuidade nesse processo, é muito importante. E o senhor falou que esse primeiro contato é com o mastologista, e eu vejo uma diferença significativa quando existe a confiança e a parceria com a equipe, né? A equipe médica, a equipe multiprofissional, né? Um incentivo, fala, nossa, tanto que você tá bem, nossa, tô te olhando aqui hoje. Faz a diferença. Nossa, eu desci do consultório do doutor Frank, nossa, o doutor Frank me falou que tá muito bom, que tá... É uma motivação. Eu saio do consultório do oncologista, é uma motivação, né? Essa relação de confiança, né? E trazer algumas coisas. Tem pacientes que conseguem, inclusive, trazer algumas coisas para o mastologista. Falar, olha, eu estou percebendo aqui, né, por conta dessa vinculação. Então, um vínculo é muito importante, né, com o mastologista, com o oncologista, com a equipe multiprofissional. Falar... Eu acho que a gente às vezes poupa muito, né? As pessoas falam, eu não vou falar porque às vezes o doutor Frank vai achar que é bobo isso que eu estou pontuando hoje. Não é, eu falo para as pacientes, fale para o seu mastologista. O que você está imaginando, o que você está criando, porque as pessoas, existem muitos mitos, né? Ainda nos dias de hoje muito forte. Existem pessoas que fazem pontuação que não têm entendimento. E eu falo, seu vínculo, vai lá, conversa com seu mastologista. Se você não fala, ele não sabe qual que é a sua angústia, né? Fale com ele, o que você está percebendo, né? E quando elas aparecem, né, com a reconstrução e tudo, e aí elas falam, nossa, Vanessa, olha aqui como eu estou, né? E eu acho muito legal, né? A forma
parece que é uma interrupção de uma situação e vivendo outra, essa Sem dúvida. virada, Sem né, que o senhor está dúvida. falando, essa virada. E a gente tem uma participação muito importante na saúde mental das mulheres tratadas por câncer de mama, desde a indicação do tipo de cirurgia. Sim. Nós temos que ter muito cuidado, até porque a gente tem nível de evidência na literatura há muitos anos, mostrando que cirurgia conservadora é igual cirurgia radical. Então, qual que é a nossa função? Orientar essas mulheres que eu não preciso retirar a minha mama por completo para que eu tenha cura do meu câncer de mama. Tá? É exatamente igual, a chance de cura é exatamente a mesma. E claro, para aquela mulher que chega até a gente, retirar a mama é melhor, porque assim eu não vou ter câncer de mama novamente. Sim. A gente sabe que isso não é uma verdade. Quer resolver o problema, exato, né? A chance de recidiva ela vai ter, sim, a chance de recorrência, de passar por isso novamente, ela é real, porém estatisticamente pequena, igual para os dois procedimentos. Por outro lado, a gente tem estudos mostrando que quanto maior a cirurgia, piores são os resultados a longo prazo em termos de saúde mental. Essas mulheres vão ficar mais fragilizadas, elas vão ter uma expectativa com a cirurgia muito maior do que a cirurgia conservadora, porém uma realidade um pouco pior. É uma mama que não tem temperatura, que não tem sensibilidade, dificilmente a gente vai conseguir entregar para aquelas mulheres uma simetria muito adequada, principalmente quando a gente faz mastectomia de um lado e do outro lado a gente não tem doença. Enfim, então a nossa função na hora de indicar um tratamento cirúrgico, ele vai muito além apenas da possibilidade de cura. A gente também está interferindo na qualidade, na saúde mental dessas mulheres a longo prazo. Total, né? E assim, por isso que eu falo, o conhecimento ele é libertador. Então pergunte, quanto mais a mulher é instruída, porque às vezes a pessoa está tão desesperada e quer resolver tanto problema, pessoas muito imediatistas, eu quero resolver. Doutor, tira tudo. Tira tudo. Doutor, faz tal coisa. Não, peraí. E aí a gente também vai fazendo isso em consultório, no atendimento psicológico. A gente tem um papel de psicoeducar esse paciente. Né? Então, assim, de fato, ir falando, pera aqui, vamos olhar isso aqui agora, né? Porque às vezes ela vem com a demanda, mas o pano de fundo é outro. Às vezes ela está trazendo outra situação, né? Mas ela está trazendo porque ela quer resolver o problema. Só que, né, eu falo, vamos seguir caminhos, né? Vamos olhar para isso aqui. O que está aqui? Ah, não é aqui. A questão X está em outro fato. Né? Então, esse olhar ele é importante. E aí eu reforço muito, porque eu acho que é extremamente necessário. Né? O mastologista, essa vinculação e essa psicoeducação. Lá eu faço essa psicoeducação, né? E é um reforço a mais. Aí, então, assim, faz a diferença. E as pessoas, elas são imediatistas, a grande maioria. E as pessoas querem para ontem. Né? Às vezes chega na terapia e fala assim, preciso voltar? O que a senhora achou de mim? Né? O que a senhora acha que eu... Então, assim, não é assim. Né? Existe um processo. Ou, às vezes, elas estão em terapia, aí tá na segunda, terceira, quarta... eu tô bem. Agora, tô bem. E aí, na hora que começou todo um trabalho com a paciente, às vezes ela fala, não, agora eu tô bem, vou dar um tempo. Né? E aí a gente respeita, porque eu falo muito isso para elas. Que seja com leveza. Todo tratamento tem que ser feito com muita leveza. A gente está falando de humano. Né? Então, que seja leve seu tratamento aqui na psicoterapia. Né? Que você possa trazer. Aqui é o seu momento, aqui é o seu lugar. Que traga as suas angústias. E aí elas começam a trazer essas demandas. Então, aí eu falo, continua. Continua, não interrompe. Né? Então, assim, eu acho que é um diferencial. Né? E o que a gente quer passar de mensagem para essas mulheres é que nós não estamos romantizando esse momento. A gente não está querendo que esse momento fique bonito. Não, o que a gente quer é que esse momento seja o menos doloroso possível.
né? Então, cuidar da saúde mental dessas mulheres é fundamental. Claro que às vezes isso vai além das nossas possibilidades. Sim. Às vezes essas mulheres vão precisar de terapia medicamentosa, vão Também. precisar de um auxílio psiquiátrico também, né? Enfim, cada um vai receber essa notícia e o caminho para esse tratamento de modo diferente. Nós somos pessoas diferentes e que cada um reage de uma maneira diferente. Cada um tem um suporte familiar diferente, né? As referências, Exato. né? Lida com algumas situações de formas diferentes. Exato. Convive com algumas situações. Então tem todo um contexto. E interessante também falar em relação à medicação, né? Que o quanto é importante essa questão da medicação. Tem momentos e momentos da vida da gente que a gente precisa de fazer a medicação, ali um ansiolítico, a pessoa fala, nossa, eu não estou conseguindo dormir, eu estou muito ansiosa porque eu não consigo desligar, eu estou preocupada com o meu amanhã. E eu falo, amanhã, não, a gente não tem controle. E aí a gente deixa de viver o hoje, com qualidade de vida, com prazer, preocupado com amanhã. E se amanhã não der certo? E se amanhã não pertence a nós? Né? E aí a mudança desse olhar também. Né? Então tem toda uma equipe que está aqui. O amanhã também tem uma equipe que está aqui. Né? Isso é importante trazer. Tem fases, às vezes no início, inclusive, do atendimento psicológico, que o paciente já tem que começar com a medicação. É um conjunto de coisas. Né? E só uma coisa não muda, Vanessa, que o diagnóstico precoce faz toda a diferença e talvez ali esteja o principal ponto entre morrer ou sobreviver e, além disso, viver com mais qualidade. Então, o diagnóstico precoce é a única coisa que não muda. Então, para todas aquelas mulheres assintomáticas acima de 40 anos, mamografia das mamas, consulta com o mastologista de modo anual. Sim. Essa é a melhor maneira, o melhor caminho de evitar que você tenha uma doença avançada, de aumentar o tamanho do teu tratamento, fazer tratamentos mais conservadores, omitindo às vezes quimioterapia, tratamento sistêmico, enfim. Faz toda a diferença né? Com uma sobrevida extremamente longa, com uma chance de cura extremamente elevada. Então, para a saúde mental de todo mundo, o melhor remédio ainda é o diagnóstico precoce. Isso. E é importante, né, a gente ter esse contato. E eu acho que a equipe, né, esse olhar da equipe multiprofissional, né, tá junto, a gente olha o todo das situações, isso faz toda a diferença mesmo. E esse autocuidado, o autocuidado é importante. E aí, Vanessa, um outro ponto importante é a labilidade que esse paciente passa ao longo de todo esse trajeto, né? Ninguém vai ser feliz eternamente porque faz terapia. Também né? não. Ninguém vai ser triste eternamente porque faz um tratamento de câncer de mama. Como que é no dia a dia lidar com essas mulheres que hoje estão bem, amanhã já não estão tão bem? Tem muito isso ou não? Ou as mulheres, depois que têm um entendimento, conseguem levar aí a vida numa uniformidade maior, com menos labilidade emocional? Não, tem a labilidade emocional, né? E assim, existe os altos e os baixos. Às vezes, aquele momento que a paciente não conseguiu fazer a química que era para ser feita, ou aconteceu qualquer coisa, ou aconteceu um fato dentro da sua casa, qualquer coisa. Assim, a gente não tem como falar assim, linear. Não existe isso, né? Mas eu sempre falo para o paciente, se olhe de forma gentil. Se olhe de forma gentil. Hoje não tá legal? Se cobre menos. Às vezes a paciente se cobra por chorar, né? Tem que estar forte o tempo todo. E não tem essa, eu tenho que estar forte o tempo todo, né? Tem dia que eu não vou estar bem, eu estou chorando mais, eu estou sentindo mais, eu estou sentindo meu corpo, né? Eu estou tendo reações, inclusive da medicação. Então tem tudo isso. E aí é o ponto de falar, tudo bem. Vai, tá caminhando. Tudo bem, vamos tentar, um olhar otimista. A mente, ela comanda muito. A mente, ela comanda muito. Se você falar, tá ruim, os dias vão ficar de fato ruins.
né? Então, assim, não que a gente vai falar, nossa, não, existe também o outro lado, né? Mas é importante essa questão dessa postura. E eu falo para as pacientes, não precisa falar que tá tudo bem, tá tudo bem, se não está bem. Né? Ah, eu não posso falar pro meu familiar. Se eu falar para ele que eu estou triste, mas ele está percebendo seu comportamento, que você está triste, não seria melhor falar, olha, hoje eu estou sentindo assim, para a pessoa até acolher, né? Então isso é importante. Existe sim os altos e baixos na nossa vida, existe o tratamento. É um tratamento, como o senhor disse, é um tratamento difícil. Então a gente não pode, né, também romantizar isso. Mas é um tratamento possível. Né? É um tratamento que é possível. E ter ótimos resultados. Né? Então é muito desse olhar, né? Seja gentil com você. Se perceba nesse processo. Fale das suas emoções. Fale aquilo que está doendo. Fale aquilo que está te incomodando. Né? Expresse. Né? Ah, eu não quero conversar hoje. Tudo bem. Não converse hoje. Mas converse. Em algum momento, se respeite. Tem dia que a gente não quer conversar. É ou não é verdade? Conversa, a gente quer ser o mínimo possível. Assim, tudo bem. E é assim, né? Então, é muito sobre isso. É respeitar o que você sente também. Né? Isso é muito importante. Porque as coisas ficam até mais leves. Há uma leveza também nesse processo. Né? Então, existe sim os altos e baixos. E é lidando com isso diariamente. A gente, todos os dias, realmente eu lido com isso dentro do consultório, dentro do ambulatório, né, que a gente está aqui acompanhando os pacientes e tem todo esse cuidado. Vanessa, foi ótimo bater esse papo contigo. Acho que a gente deve ter passado aí uma mensagem legal para essas mulheres, não só do INGOR, mas as que estão em tratamento Sim. por câncer de mama e as que, porventura, ainda passarão por esse caminho. Sem dúvida, acho que a gente contribuiu um pouquinho. E, pessoal, esse foi mais um videocast do INGOR. Aguardo vocês no próximo episódio. Obrigada, doutor.